bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos conversar sobre uma análise que vocês já estão acostumados a assistir, que a gente fala bastante sobre os heróis de League of Legends, mas hoje a gente vai seguir um pouco mais por passado, mais ou menos da década de 90, e falar um pouco sobre um anime que eu sei que você assistia escondido por medo de bullying, primeiramente por ser otaku, porque na década de 90 o otaku sofria bastante bullying, e além do mais, por ser um shoujo, um anime com público-alvo feminino, você seria mais zoado, ainda mais eu tenho certeza que você assistia, porque eu também assistia, e era muito legal. Hoje nós iremos falar sobre Sakura Card Captor. Mais especificamente, nós iremos falar um pouco sobre os trajes, as roupas dela. Então, você, rapaz, não fuja desse episódio, assiste até o final, porque como nós iremos falar um pouco sobre as cores, formatos, texturas, temáticas, referências, com certeza na hora de você construir o seu mundo fantástico, você pode utilizar esses conhecimentos para produzir suas armaduras, suas roupas mágicas, suas túnicas, suas vestimentas e diversas outras coisas que vão causar com certeza um maior impacto, porque vai ter relação de cores, formatos, símbolos, relevâncias e tudo mais. E como eu não manjo nada de roupa, nada de modas, apenas um pouco de world building, eu trouxe aqui a Amanda, que ela é uma conhecedora muito maior do que eu. Então, Amanda, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada, Rafael, de novo pelo convite. Vamos falar um pouco sobre moda. É um assunto que eu curto muito. Não sou especialista nisso, mas eu gosto pra caramba, ainda mais quando a gente fala de análise de desenho, de visual, né? Então, gosto pra caramba. E vamos lá, eu quero só colocar um adendo aqui, que quem é fã da Sakura é o meu namorado e não eu. Então, inclusive ele que assistia muito mais que eu era mais da galera da Sailor Moon e tal. Mas eu conheço um pouco da história da Sakura e eu acho que vai ser bem legal falar um pouco da moda dessa época. E, enfim, bora lá, vamos fazer essa análise, vai ser divertido. Então, para aqueles que não sabem, o namorado dele é o Cláudio. Vou deixar aqui o cardzinho na descrição da live que a gente fez junto. Então, depois vão lá conferir e coloque depois nos comentários da live. Você assistia Sailor Moon e pergunta quais são os episódios favoritos dele, que depois eu cobro ele pessoalmente para ter essa resposta. Então, pessoal, como a gente vai fazer? Para aqueles que não sabem, a Sakura era uma menina que ela tinha algumas aptidões mágicas, um tanto adormecidas, que ao tocar um livro mágico, as cartas foram despertas e espalhadas pela cidade. Então, o objetivo dela como uma Card Captor é recuperar essas cartas e, com isso, fazer com que as grandes confusões causadas pelas cartas sejam diminuídas o máximo possível. E como ela tem uma melhor amiga, que também é estilista e super fã dela, ela produzia trajes de batalha. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses trajes e trazer algumas referências diretas. Será que existe alguma relação direta entre a temática da carta, alguma referência, alguma outra coisa que pode fazer diretamente? Ou é apenas algo bonito de se ver dentro de uma TV tubo da década de 90, quadradona, profunda? Aquela caixa ali. Aquela caixa ali. Vamos lá. Então, começando primeiramente, eu sempre quis jogar aqui a imagem para vocês irem acompanhando a nossa reviewzinha. E eu vou deixar como surpresa, sempre jogando aí pra Amanda. Ela nunca sabe qual vai ser a próxima carta, a próxima roupa, porque o objetivo é ver realmente o quão ela manja dos Paranauês. Então vamos nos divertindo junto. E depois, quando acabar esse episódio, deixa aqui nos comentários se você assistia escondido ou não, se você tinha coragem masculina de dizer que assistia, ou se assistia um tanto coisa, e qual é a sua carta favorita, caso você tenha assistido. Então, beleza, Amanda, começando com essa primeira aqui, que é o traje de abertura que ela traz aqui pra gente. O que você poderia dizer, assim, logo de começo sobre essa fantasia dela? Assim, fazendo uma análise geral, como eu nem lembro como é a abertura, só pra vocês terem ideia, tá? E eu nem fui atrás, o Rafael me convidou e eu não fui atrás pra ver nada, o que eu quis estar no zero mesmo. Mas, assim, eu observo que ela tá tentando passar, como é a abertura, então ela tá tentando fazer um resumo do que as pessoas vão querer, do que as pessoas vão ver, né, durante todas as temporadas, durante todo o assistido do anime, né? Então, assim, eu observo muito que elas tentaram, é as Camp, se eu não me engano, né? Que são as A Clampis.
Campos, as Campos. Eu observo muito que elas desenharam uma roupa bem tradicionalíssima das meninas de cafeteria, dos made de café, né? É, Só faltou o exato. aventalzinho ali. E já com a cor que é muito parecida com as cores que são representadas nos animes que tem sakuras, né? Que é aquela árvore frondosa do Japão, rosa. Então eles já jogaram essa corzinha meio goiabinha, assim, que é bem característica, já com branco também, que é característico dessa flor, que tem a ver com o nome dela, né? No modo mais assim, armado, ou seja, bem meio de café, das minas de meio de café. E uma característica muito forte é a asinha dela, que vai se repetir também no cajadinho dela. Se vocês forem ver, o único elemento que se repete durante todos os episódios é o cajadinho que ela tem, né? Nunca muda. E ele tem a asinha, que também faz referência àquele bichinho dela bonitinho, que eu não lembro o nome, gente. Não lembro o nome. É o Kerberos. O Quero também tem essa mesma asinha, né? Então, Uhum. eu observo assim que é, tipo, conheçam a Sakura é isso daqui, né? E é essa garota meiga, fofa, que tem um bastão do poder, que tem o nome Sakura, né? Que é doce. E também que, assim, eles tentam também não sensualizar, né? Porque ela tem 10 anos de idade. É para garotas mais ou menos dessa faixa etária de entre 10 a 16 anos, né? Então, eu acho que elas respeitaram muito bem o público-alvo delas, né? E conversaram bem com o público através dessa roupa mais armadinha, fofinha, assim. Pegando um tanto da personalidade dela, ela é uma menina alegre, uma menina amiga, uma menina carinhosa, então também o vermelho do amor, do rosa, da paixão, da fofura, tudo isso pega, reflete bastante, como você disse, na parte da personalidade dela, já que tá apresentando, como a gente tá falando que tá aqui na abertura, conhecer o máximo possível do perfil do personagem é algo realmente muito legal e eu gostei bastante mesmo. E só muda o cajado na segunda temporada quando a premissa do episódio muda. Então, durante toda a primeira temporada, ela ainda não incorporou as cartas para ela apenas selou as cartinhas. Então, o cajado é dado para ela como é uma chavezinha que se transforma no cajado. E a chavezinha tem essa cabeçote de passarinho. Assim. Mas quando ela Depois vira vira estrela, a né? maga suprema, aí o cajado vira o cajado dela, e os caramba e tudo mais. Tem isso mesmo. É outro. Representa a evolução, né? O que vai representar a evolução da personagem. Então, pessoal, essa aqui é a carta. Essa aqui é a roupa que ela vai caçar a primeira carta dela, que é a carta da sombra. Então, uma coisa interessante é que, para a galera saber mais ou menos a habilidade especial da carta sombra é realmente controlar as sombras, não é sombra de darkness, não é o sombrio, é literalmente sombra, né? Onde que ela pode utilizar da sombra dela para fazer alguma coisa, por exemplo, atravessar um rio, chegar no lugar onde ela não alcança, fazer coisas relacionadas diretamente à sombra. E Amanda, o que você pode dizer com essa informação sobre o traje dela? Eu acho interessante que eles colocaram uma capa, né, nela, que talvez seja pra lembrar que, tipo assim, quando ela andar, eu não lembro, tá, gente? Eu não sei como foi, mas no momento, eu lembro que ela pula muito e parece que tem momentos que ela quase voa, assim. Eu imagino que deve ser. Eles devem colocar dessa capa toda recortada, se vocês forem ver, deve ter uns 4 pedaços assim, recortados, que é pra mostrar as sombras batendo no chão quando a capa vai esvoaçando, sabe? Então eu achei bem interessante. Eu não esperava isso. Parece que não fala tanto com o episódio, né? Mas ao mesmo tempo fala assim com movimento. Tanto que dá pra ver no desenho um aprofundamento do vermelho, né? Vai para o que seria a representação da sombra da capa em si, né? E eu achei que ela parece
Sabe aquele soldado? Não é soldado, gente, eu esqueci o nome. O fato dela estar com a luvinha branca, sabe? Essa parte assim, toda fechadinha, branquinha. Lembra muito como se ela tivesse indo cumprir mesmo uma missão, sabe? Como um soldado, assim. Acho que seria mais ou menos essa a representação que eu faria. Né? Pegando um lado, vamos dizer assim, masculino, uma coisa que parece bastante, a gente pode fugir totalmente do que realmente as meninas pensaram, mas você lembra de um quadrinho que era o Spawn, que era o Cavaleiro Infernal e os caramba? Não? Não lembro, não lembro. Eu vou deixar a imagem aqui do lado para vocês compararem, mas a capa do Spawn, que é toda assim nessa. Mas é mais cheia de ponta porque é um soldado infernal e ela é uma menina fofinha de 10 anos, né? Mas ele é um cavaleiro das sombras, né, do inferno, e ele tem uma capa vermelha bem característica, que é grandona, com pontas. E só que o dela continua as pontas, continua o vermelho, mas transformou os ganchos em uma gravatinha, transformou as correntes truncadas na pele do cara numa luvinha branca. Pelo que eu lembro, assim, um pouco, o desenho, ele é muito, por ser um shoujo, eles colocam muitas coisas arredondadas, né? Que é aquela situação de não ter, das pessoas não terem medo e tal. E eu vejo que o final da capa dela é todo pontudo. Ou seja, é como se ela fosse um pouquinho agressiva, sabe? Eu acho que é o modo que elas tentaram, exatamente como tu falou, o modo que elas tentaram mostrar a agressividade dela, o poder dela, seria também na cor vermelha, que representa empoderamento, e nos na capa pontiaguda, que representa posso te atacar, posso te machucar, não venha tão perto assim. Sim, né? Esse meio que azul escuro, preto, tentando não fazer tanto o contraste de cor vermelho e preto, ou um vermelho, um azul marinho, fazendo esse contraste, ficando cores mais pesadas, mas deixando ele o mais leve possível, considerando a proposta do anime propriamente dito, né? Então, pessoal, então fica aí a dica para vocês, tanto da primeira imagem quanto da segunda, que a proposta de Genius Lost, da questão da essência de cada um dos figurinos para trazer o simbolismo e a mensagem que você quer trazer. Na primeira a gente quis apresentar o personagem, apresentar a temática, porque é um anime de fantasia, então todo um negócio espalhafatoso, é negócio mágico, então tem um cajado, é um negócio fofinho, então tem muitos fatores arredondados e cores. Nesse caso, apesar de manter essa temática fofinha, maga, cria alguns pequenos elementos, uma capa pontiaguda, algumas cores mais contrastantes, de um vermelho e um preto, mas tentando deixar um pouco mais suave a partir do público. Então trazer essas ideias diretas entre um ponto e outro faz toda a diferença na hora de você querer causar um sentimento, porém dosando a partir do público que você quer fazer. Porque se você quisesse fazer uma coisa mais, sei lá, mais 16, mais 18, com magia e fantasias, roupas, negócio, com certeza a premissa e a proposta das roupas seriam totalmente diferentes. Eu achei legal que me veio assim na mente quando eu vi, ela me lembra muito um Genasi, sabe? Pra galera, vocês devem conhecer, saber o que é um Genasi, né? Galera de RPG. Então, me lembra muito isso, sabe? Eu não sei, eu acho que o sapato, enfim. E também é uma roupa que parece ser muito fluida, o que faz sentido, né? Ela tem uma locomoção melhor. Tanto que ela não tem calça, por exemplo, né? E eu imagino que, sei lá, nos episódios fique balançando as bolinhas e tal. Então, uma coisa bem fluida mesmo. Eu acho que casa bem com a temática. E, por incrível que me pareça, eu imagino uma menina, sabe, da natação, assim, vestindo uma roupa dessa tranquilamente, uma fantasia dessa tranquilamente de forma de natação. Lógico que não ia ser tão comprida assim, mas facilmente seria um maiô, sabe? Eu achei interessante. E eu achei legal que eles usaram o roxo ao invés o roxo e o branco ao invés do azul, que seria mais óbvio. Mas eu entendo que é porque provavelmente elas quiseram distinguir a Sakura da carta, né? Imagino que eles devem ter usado muito azul, então ela vai para um roxo e para um branco, né? O que não sai da temática de frio, de tons frios,
E fica bem interessante. Eu achei bem legal. Principalmente as bolinhas no ponto da aquela coisa de ser divertido, sabe? E como o episódio acontece muito dentro de um aquário e de noite, esse roxo no episódio ele cria tons de azul enquanto vai movimentando. E Uhum. muitas vezes esse jogo de camuflagem da água com a carta, com o aquário, com ela, acontece muito esse fator dinâmico durante o episódio. Nossa, Rafa, você Uhum. assistiu antes de fazer o episódio? Não, é memória afetiva mesmo. É memória afetiva mesmo. Então tem esse jogo de movimento e camuflagem. E é legal porque realmente o azul, o roxo se mantém na cor fria, porém o fato de ser escuro no episódio, ele fica com tons de azul. Então esse poder, essa mágica da transformação de câmera, eu achei isso bem legal também. Cara, é muito bonito. Me lembra muitas fantasias que hoje em dia as meninas estão usando, as meninas de K-pop usam, sabe, nos shows delas e tal. Não sei porquê, mas me veio na mente as meninas de K-pop usando esse tipo de roupa, sabe? Só que, lógico, com um pouco mais de brilho e tal. Eu acho interessante que elas tiveram uma representação de fazer, parece, me lembra, desculpa, tá, gente, mas me lembra uma boiazinha essa barra da saia dela do ombro, né? Me lembra muito uma boiazinha, assim, eu não sei. Se essa foi também uma intenção, né? De falar que ela não vai afundar na água, ela vai se sobrepor, né? À água. Então, eu acho que é bem interessante. E eles. Eu não sei sabe o número desse episódio? O número do episódio? É. 4. Ó, logo de início eles já começam a mostrar uma roupa um pouco mais tradicional, sabe? Que como a gente conhece, né? Um pouco mais fechada, que na teoria é até mais fácil de se representar como cosplay, por exemplo. Um cosplay fazer essa daí em relação às outras, eu acho que essa é muito mais confortável, diga-se de passagem. Eu acho ela legal e ela traz de novo a fofura dela, a docilidade dela, do rosa, do branco, que é uma característica muito forte da Sakura. E a travessinha em cima da cabeça, gente, achei muito fofo. É a Tomoyo, né? Que é a amiguinha dela, né? Que Exatamente. desenha. Amiga dela, exatamente. Tomoyo tem muita criatividade. Eu gostei. Uma coisa que eu tô Sim. reparando, inclusive, são nos sapatos que ela usa. Eu não tinha reparado nisso. Eles são como se fosse tênis, né? Geralmente são baixos. Eu ainda não vi nenhum saltinho aqui. Nem lá na frente, na principal. Então é bem interessante isso. Curti. Na verdade, nenhuma tem saltinho, no máximo um tênis levemente com um canozinho um pouquinho mais alto, mas nenhum chega a saltinho, porque meninas até os 18 no Japão não podem usar salto. Olha aí, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Né? Então, é por segurança. Então, vamos incentivar não usar. Sabe que ela, se não fosse pelo amarelo, ela ia me lembrar muito ao estilo que tem lá no Japão, que são as punk lolitas. Se não fosse pela cor amarela, sabe? Sei lá, se fosse roxo, enfim, me lembra muito porque elas têm essa anágua embaixo e elas têm, geralmente elas têm essa toda fechadinha aqui como é? No pescoço tem esse ombro maior e tem essa parte assim, elas usam muito como se fosse fechos, né, como tem na parte do ombro dela. Então, eu acho que é interessante, ela tá tentando eles estão tentando mostrar um pouco de uma coisa mais antiga, uma coisa mais clássica, que seria uma Lolita assim, mas que tem um pouquinho de força, né? Eu acho que vai ser uma representação que vai aparecer sempre nela, né? É uma personagem que luta, né? Então eles têm que colocar alguns elementos que na teoria a gente representa como a gente vê como agressividade, né? Mas me lembra muito uma punk lolita, assim, esse estilo dela, se não fosse a cor amarela, né? E essa sainha, a sainha não, a meinha, inclusive mais em cima, ela mais uma vez é a marca da asinha que ela tem, né? Então, eu acho que cada roupa dessa acaba querendo ou não. Algumas roupas, na verdade, pelos que eu tô vendo,
ela sempre vai ter uma representação de asinha, né? E essa daqui é a fantasia que ela está durante a noite para invadir um museu e tentar recuperar um quadro roubado. Eu acho que essa é uma das que mais representa, sabe? O episódio em si, assim. Eu acho que ela casou muito bem. Principalmente, óbvio, pela asinha do Batman, brincadeira. A asinha de morcego que ela tem na costa ficou bem interessante. Aqui eu não consigo ver a representação da personagem em si com a asa, né, que ela tem branquinha. Tanto que o sabre já, o bastão dela acaba não casando com a própria roupa. Mas eu achei interessante porque é museu, né, que tu falaste? Museu. Eu achei interessante porque elas tiveram uma inspiração dos suéteres. E geralmente a gente tem uma visão assim dos caras, das mulheres que trabalham em museu, eles são mais quadradinhos, então eles gostam de suéter, eles gostam dessa coisinha, meu Deus, qual é o nome? Losangos. Desses losangos, assim, o verde, o azul, eu acho que é uma característica bem de roupa de quem trabalha em museu, de historiador, assim, sabe? Eu acho que elas tentaram passar essa sensação. Então, eu achei bem interessante. Casou muito bem com a proposta do projeto, do episódio. E o legal é que, tipo, como o episódio se passa à noite, a asinha se manteve, só que virou um morcego, porque seria um bicho da noite, e o morcego, ele se comunica por infrassom, né? Então, a gente não escuta, então fica um silêncio que eles teriam que fazer nessa empreitada. E a própria roupa dela, que é mais colada, mais fininha, né? Não é extravagante, ou seja, não dá a sensação de que vai causar. Enfim, vai chamar atenção, né? É uma roupa mais islinha, assim. Esse aqui é o episódio 8. Eles vão enfrentar uma carta que é o Trovão, The Thunder. E é uma carta super agressiva. Mas tem uma coisa que eu não vou contar sobre o episódio, que eu quero ver se você consegue pegar isso com a roupa da Sakura. Então vamos lá, essa aqui é a roupa que ela está usando e a carta que eles vão enfrentar é The Thunder. Cara, se não tiver gato, se o Thunder não for um gato, ou não se passar dentro do negócio de gatos, alguma coisa assim, tem algum gato relacionado, eu acho, pelo menos. A carta Thunder é um tigre. É um tigre. É um tigre. Tem tudo a ver. E aqui a gente tem a representação da Lolita clássica. Pura, pura, pura Lolita, assim. O preto com rosa, com. É exatamente os laços. É uma Lolita clássica zona que ainda tem essa área, essa parte assim de babado aqui, sabe? E eu achei muito engraçado que elas colocaram, eu acho, assim, que é um guizo, bem aqui perto, né? Eu não sei, parece um guizo isso daqui. Tanto na ponta quanto no pescoço. Tem nas pontinhas também. Né? O rabinho, gente, adorei. Ele é preto, o tigre? Não. Não, ele é meio azul, ele é azul, ele é tipo aquele azul branco pra representar realmente o raio. Tá. Aí, sim. Não, Lolita clássica, assim, eu entraria no meio de café e veria exatamente uma menina vestida isso daqui. Gostei. Eu acho que eu acho que é muito aquilo que tu falaste. Elas geralmente devem acordar algum dia ou então devem querer expressar de certa forma a moda delas. Elas tentam casar, às vezes força, às vezes não força, pelo que eu tô vendo. É forçado ou não. Mas dessa vez ficou bem interessante, como no último também. Achei que casou bem. Esse episódio 12, e ela enfrenta uma carta muito forte, que ela precisou de um colega mago também para conseguir vencer, mas quem venceu mesmo foi ele, foi o casal romântico dela. É uma carta que você fica preso dentro de um período histórico da sua vida. A carta é a carta do tempo. Vou mandar aqui para você ver, e essa aqui é a roupa que ela usa
para enfrentar a carta Tempo. Nossa, a primeira impressão que eu tive foi, nossa, Tinkerbell. Fadinha, totalmente. Fadinha total. Bom, ainda mais porque elas fizeram um desenho da asa ser dupla. A asa maior e menor. Isso é uma representação muito forte das borboletas que se liga a Fairytopia, que se liga a fadas, né? Enfim. E, e assim, essa sainha, inclusive, ela tem uma sainha com shortinho fofinho, assim. É bem clássico também. Tem algumas lolitas que usam essa situação de shortinho, né, com uma saia armada. Eu acho que casa bem e ficou muito bonito, inclusive, com o cajado dela, sabe? O não ser o branco, ser creme. Eu acho que faz sentido. É como se ela é um mago do tempo, é isso que ele é? A carta do tempo. A carta do tempo. Eles vão enfrentar a carta do tempo. Ficou uma coisa bem fantasiosa, sabe? Como se ela fosse levar a pessoa através dos sonhos, através de magia, de alguma coisa assim. Achei interessante, achei bem legal. Da tempestade, Tempestade, The Storm. cara, me lembrou muito o primeiro, a primeira fantasia, mas por conta das cores, da referência do vermelho e do azul, né? Mas eu achei interessante que me lembra muito uma maga, talvez pelo chapéu, né, que ela esteja usando, pontudo. E aqui, a primeira vez que eu vejo eles usando o preto. Peraí, deixa eu ver se eu não tô enganada. Fora aquela do gatinho, do tigre, né? É a primeira vez que eu vejo elas usando uma cor preta, assim. Então, eu acho que representa muito ela ficar mais empoderada, né? E o vermelho não é um vermelho apagado, ou um vermelho muito escuro, é um vermelho bem berrante. É diferente, é Sim, é bem bem diferente. clássico, aquela bruxa clássica, assim, do tipo, o mago, né? Do chapéu, o manto e tal. Exatamente. E elas fizeram também um manto que não é muito, não parece muito flexível ele, parece meio armado, né? Isso dá uma sensação assim de que as pessoas não vão conseguir tocar nela, sabe? Porque tá bem armadão assim. Não sei se isso acontece, não sei se ela se ela se machuca nesse O episódio, fato mas do formato ajuda na aerodinâmica quando a carta bate um vento de tempestade, aí ajuda bastante no aerodinâmico dela não tombar do tá cajado que ela tava. deslizado. Talvez seja até por isso que o shortinho dela é abertinho assim. Esse negócio de aerodinâmica que tá falando. Acho que faz sentido. Esse aqui é o episódio 20, onde ela vai enfrentar, que no final das contas ela não consegue vencer. Quem vence também é o casal romântico dela, porque é uma carta assim que ela em si não tem muita habilidade para vencer a carta especificamente. Ela precisa lutar e vencer da carta que é a carta da luta, é a carta The Fight. E ela usa essa roupa aqui para enfrentar. E no final acaba tomando um esculacho, e quem vence é o seu casal romântico, é o seu par romântico, é o Choran, que acaba Chorando, vencendo né? da carta. Porque tinha que vencer meio que na disputa, Na porrada. na porrada, nos tapinhos, nos golpes, nos karatê. Aí Vamos ela, considerar que a gente tá falando de um anime de 96, né? 97, né? Então, mais ou menos essa pegada. a gente ainda tinha um pouco de falta de empoderamento aí, tá tudo bem. Temos a outra Sakura pra dar porrada, né? Não sei Não quanto tem saiu problema, justo. porque mais pra frente, que vai ser a carta dos gêmeos, que também tem que ser vencida na porrada, quem vence é o Choran com a amiga dele. Os dois. A menina também bate pra caramba, ela faz até Kung Fu. É que a Sakura, ela é o É simbolismo da muito doçura, doce, né? Ela é fofa. mas Não, a Meili desce porrada como um moleque no anime. sim, sim. Não, eu consigo ver que, tipo, esse traje traz muita fragilidade mesmo, de certa forma. Eu
meio que justifica, vamos supor, elas já anteciparam a justificativa de que ela ia precisar de ajuda de outra pessoa, porque traz uma situação de ser muito meiga, de ser muito fofa, já coloca um laço gigante na cor creme e a cor é toda rosa, sabe? Já tá com um vestido, uma meia calça super alta, então assim, é um traje difícil, assim, visualmente parece ser difícil em saber que se a pessoa vai lutar na porrada com alguém com um traje desse, entendeu? Então traz uma coisa bem doce, bem meiga, bem a cara dela, assim. E assim, facilmente seria a roupa tradicional dela, se vocês forem ver, porque combina muito bem também com o cajado. E vamos avaliar agora é a roupa dela que ela enfrenta a carta de Song. É. Elas seguem de novo com uma tendência de traços bem clássicos, lolitísticos, bora dizer assim. É, eu achei legal a nota musical que ela coloca tanto na boina dela, né, quanto aqui. Eu acho que isso já mostra a representação. E mais uma vez segue o estilo da Sakura com vestidos mais, né, armados assim. Bem característico daquela época. Por isso que até hoje em dia as meninas elas têm muito essa necessidade, lá, né, no Japão, essa necessidade de demonstrar que elas são fofas através da roupa. Então, quanto mais fofa é a roupa, né, mais fofa é a personalidade delas. Elas têm essa necessidade. Eu achei que ficou bem, bem legal, bem bonito. Uma roupa bem interessante. Essa próxima foi uma das poucas que eu não precisei, não vou precisar da Amanda para achar a referência dessa aqui. A carta faz com que as coisas diminuam de tamanho. O nome da carta é The Ah, Little. E quando ela vê a, a, a roupa, ela já vai imaginar qual que é a eu já tô referência. imaginando a roupa. Qual, qual que é a referência. E essa aqui é a roupa de batalha dela no episódio The Little. Ai, meu Deus. Olha, temos uma Alice japonesa. Na típica cena que ela come cogumelo e fica pequenininha. Sim, é. Elas jogaram de fato a roupa europeia bem clássica, assim, das crianças. O azul, o aventalzinho é bem Alice, a cara da Alice. E ainda colocaram a faixazinha que a Alice usa da Disney, né? Alice da Disney. Usa que é vermelhinha na cabeça. E tem o Quero vestido de chapeleiro maluco no ombro. Ah, é um chapeuzinho que ele tá usando. Ah, gente, pelo amor de Deus. Só faltou ele ter como é? Aquele Aquele negócio, blusinho de chá, né? o reloginho no bolso, de bolso. Vamos ver, eu não vou dizer, a galera que tá assistindo o vídeo vai ver qual que é o nome, mas diz pra mim qual é o poder dessa carta e qual é o animal que ela representa. Eu vou mandar pra você Ai, agora. meu Deus, bora lá. E diga pra mim qual que é o esporte e qual é o animal que representa. Sério isso? Meu Deus. Ai, gente, tá tão óbvio assim. Pra mim não tá tão óbvio, não. Tá. Isso, é um esporte, você pode ser praticado nas escolas, não é tão comum praticar nas escolas do Brasil, mas acontece bastante no Japão. Uh, E o poder da carta é referenciado a um animal que também está sendo referenciado na fantasia. 2000 anos depois. gente, nem existe esse animal. Mas, não, me lembra um camaleão, uma salamandra, alguma coisa assim. Não sei, por causa do laranja, camaleão por causa do verde, um Vou dar o sapo, nome. réptil. Vou dar o nome da carta então. A carta se chama A Disparada ou The Dash. E o símbolo da Ah, eu carta é um corri. coelho. É um coelhinho. É um coelho? É um coelho. A carta é um coelho. Não, tá, faz sentido o coelho do cenoura, laranja, o negócio verdinho. E as orelhas, assim, faz muito sentido. Realmente, realmente. Tem tudo a ver com coelho. E eu adorei a roupa.
Ela é bem legal, bem divertida. É diferente, é um padrão de cor diferente que não se usa muito. Não faz parte do brand da Sakura, entendeu? Do estilo da Sakura. Gostei. Eu sei que nas cores tem aquele negócio tipo, de cores complementares, cores suplementares, cores congruentes. Assim que tem assim, né? Tipo, e o verde, laranja e amarelo, ele é um pouco meio que... São cores muito vivas, mas o verde tá meio longe do amarelo e do laranja dentro do espectro cores. Se a gente, na verdade, eles são cores análogas. Eles não, o verde limão com laranja, eles meio que fazem uma analogia. São cores análogas. Acho que tu pode colocar a cartela de cores aí agora na tela. Isso. Por aqui, em algum canto. Aí vocês vão ver que eles fazem são análogas. Aí, tipo, fica bom, sabe? Complementa bem. Eles não são cores contrastantes, tá? Como, por exemplo, eu percebo muito que ela usa Aliás, usou algumas vezes o vermelho e o azul. Eles são cores de alto contraste. Mas o laranja e o verde, eles são análogos, então fica bem interessante. O que você poderia dizer sobre essa fantasia? O que te chama a atenção que poderia referenciar diretamente ao negócio? A ombreira dela, maravilhosa, linda. Me lembra uma coisa dourada, me lembra uma coisa de rainha, sabe? De princesa e tal. Aí complementa com essa parte de fora, esse azul com a bola vermelha, né? Que vai atrás da costa dela, como se fosse uma capa, né? Eu achei bem bonito. Me lembra muito uma coisa de príncipe, na verdade, sabe? Eu não sei se é a roupa, assim, me lembra uma coisa de realeza. E o azul ajuda muito, porque o azul é representação de realeza também. Não sei se eu tô indo pela vibe certa, mas é bem bonito. E também pega muita característica da Sakura, da asinha, né? Na cabeça. É a segunda vez que eu vejo, pelo menos, essa asinha na cabeça. E eu acho que fica bem bonito mesmo. Gostei. É uma coisa de... Peraí, tô tendo outras ideias. É uma coisa de outro... Ah, não sei, fala. Vai. Traz uma ideia meio heróica, né? De herói. Pra mim é isso. Parece uma coisa heróica de príncipe, assim. A carta que está na mão das amigas dela é a Creation. Tudo que você escreve no livro se torna realidade. E ela precisa... E o vilão final do episódio é um dragão gigante. E ela precisa usar a carta Big, que ela usa e fica com essa... Ela fica gigantesca com essa fantasia pra lutar contra um dragão gigante. Legal. Realmente. Bem nessa pegada do tipo... Don Quixote, cavaleiros heróicos contra os dragões. É bem nessa pegada. Tanto que ela, nos episódios anteriores, ela já consegue a carta espada. Que ela não, nesse episódio ela não tem nenhuma roupa que ela usa pra ganhar a carta espada. E ela usa a carta espada, então é bonito, tipo, ela com uma espadona tentando lutar em esgrima com um dragão gigante. É bem legal. Legal. Não, tem muito a ver mesmo. Parece um príncipe mesmo. Ela tá com luva, ela tá com casaquinho vermelho. Ela tá no friozinho, aparentemente, não? Tá frio, né? É inverno! Inverno, gelo, Carta inverno. neve, carta de snow. Pronto. E a botinha dela com um pomponzinho muito fofo, muito legal. E mais uma vez, representando a lebre branca, né? Oi? Representando a lebre branca do inverno, que é comum na região mais norte. E o vermelho, assim, é muito característico. Esse tipo de casaco vermelho é muito característico do inverno, sabe? As meninas românticas, elas gostam de usar esse tipo de roupa. Eu imagino, inclusive, que nessa época, talvez alguma loja, alguma coisa assim, tenha feito esse casaco para as meninas usarem. Não é nada fora do padrão. Seria muito fácil usar isso. Se não me engano, esse episódio é perto do Natal. É bem fofo. Eu gostei dessa roupa. Ficou bem legal. Ficou bem temático também, a luvinha. O inverno. Faz sentido. Última
carta que ela usa uma roupa para enfrentar outras. Existem várias outras cartas que ela usa roupas do uniforme da escola ou do dia a dia, então não tem um traje de batalha específico. Então esse é a última carta temática. E a carta que ela enfrenta é a carta dos Gêmeos, que você precisa enfraquecer duas cartas ao mesmo tempo e selá-las juntas. Essa é a carta dos Gêmeos. Eu, particularmente, não consegui achar uma referência direta. Talvez por causa do episódio eu consiga alguma coisa, mas logo assim de cara eu não consigo pensar em alguma coisa assim. Assim, já analisa, tipo assim, tu já começa a ver qual é esse episódio? É o 31? 31, são 30. Primeira tempo. Não, esse é o episódio 43. Tá. Já Tu já é começa. um dos últimos, tá acabando. Tu já começa a ver uma Sakura mais séria, né? Mais assim, madura. Eu acho que esse tipo de roupa, essa roupa representou muito pra mim isso, maturidade, uma coisa mais séria. Aí ela tá com esse casaco, eu esqueci o nome desses casacos mais longos. Enfim. E nas bordinhas, todas bordadas, assim, como se fosse uma coisa mais clássica, sabe? Mais séria, bem mais bonita. Eu achei bem interessante. Eu acho que a gente não veria uma Sakura muito, não tão fofa assim, sabe? Seria uma Sakura um pouco mais madura, mais séria. Não sei se é assim o episódio, né? Mas. Realmente eu não faço ideia. Porque talvez eu sinto que tem uma pegada um tanto chinesa. Mais chinesa do que as outras até então. Pelas florzinhas no canto, pelo amarelo com preto. Então, talvez forçando um pouco a amizade, sabendo que os protagonistas desse episódio são de Hong Kong, talvez consiga criar essa relação. Mas é uma informação do episódio em si, né? Lembra muito um estilo de kimono que elas usam. Tipo, não é específico só da China, mas lembra muito mesmo. Um tipo de kimono. Se ela não tivesse com esse shortinho, se fosse uma saia, ia lembrar bem um traje tradicional deles. Verdade, pode ser. Pode ser. Então, pessoal, esse aqui foi a nossa análise dos figurinos da Sakura. A gente quis trazer essas primeiras impressões, apesar de ter sido essa análise de ideias e impressões. Por quê? A gente realmente pode fazer, por exemplo, e falar assim, como fazer uma roupa? Depende muito do seu princípio, da sua referência, do corte, da ideia. Então, para não virar um canal, seria um canal de moda para você de moda e ateliê para trazer, não, porque se você usa a renda com babado no creme com laranja, você traz o sentimento de não sei o que, papapá. Se vocês quiserem, a gente traz um vídeo sobre isso. A Amanda, ela pesquisa e vai trazendo essas coisas. A gente já consegue falar sobre cor complementar, tipo de renda, referências, caramba, quatro. Mas hoje a gente quis trazer um episódio mais de primeiras impressões de quais são os impactos primários que cores, formatos, estruturas, símbolos, estilos causam, porque isso é uma forma da gente trazer. Obviamente, fazendo uma análise mais profunda, aí vai, pesquisa, vê época temporal, o episódio lançou no dia tal, na época tal. Aí a gente pode ir aprofundando muito mais, mas a ideia é realmente trazer essas primeiras impressões como uma forma de qual é o sentimento que traz ao ver isso logo de cara, sem informação, sem filtro. Porque quando você é escritor, você é word builder, você é mestre. Quando você mostra alguma coisa, qual é o primeiro impacto que aquilo dá para o seu jogador, para o seu leitor, para o seu telespectador, para o seu leitor de alguma forma? Então, saber utilizar esses elementos. Mas é que eu queria trazer a referência do século XII com a vinda dos navegantes. Tá, beleza. Na história, você vai explicando isso, mas qual é o primeiro impacto que aquilo traz? Esse era o grande objetivo que a gente quis trazer nesse episódio. E, tipo assim, eu tentei não fazer tão técnico, não usar uma linguagem pouco técnica de moda que eu conheço,
tá? Por isso que ficou mais superficial, de certa forma, essa análise. E também é a primeira vez que eu tava vendo muito ilustrados. Como eu falei, eu vi uma vez Sakura. Então eu não lembro de nada, assim, basicamente. Eu lembro do nome da personagem, da amiguinha dela, da Tomoyo, porque eu gostava dela, entendeu? Mas é só isso, basicamente. Então eu achei interessante poder analisar e ver que muita coisa do que eu achava não tem nada a ver com o episódio, são impressões minhas. E eu acho que casa muito bem isso. E às vezes a gente pensa tanto numa fantasia, elabora tanto uma fantasia que tem uma roupa, perdão, do personagem, um figurino do personagem que tem tanto a ver na tua história que às vezes as pessoas, pelo conhecimento posterior delas, ou então, enfim, pela cultura delas, acaba não casando e não causando o impacto que tu queres, né? E, tipo, tem fazendo um resumo geral, tem umas fantasias aqui da Sakura que faz muito sentido, outras que eu achei que não, tá forçado, assim, mas, né, também a gente tem que estar preparado, né? Vocês que constroem mundos têm que estar preparado para que nem sempre vai ter um impacto positivo ou o impacto que vocês almejam, né? Essas coisas. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Sim, sem contar que alguns episódios foram propositalmente referenciados, outros só aquilo que a gente comentou de eu quero trazer diversos estilos como objetivo de aproximar diversos públicos-alvos, né? Eu quero abordar a menininha que faz bolo pro namorado, mas eu quero abordar também a punk rocker, eu quero abordar a emo, eu quero abordar a mãe amante de pet, eu quero abordar aquela que pratica artes marciais, aquela que canta, instrumentista, esportista. Tanto que você vê durante o episódio é uma diversidade. A Sakura, ela corre, ela brinca, ela joga, ela faz, ela cozinha, ela tenta abordar diversos, tanto premissas do próprio japonês, que tem que saber fazer as coisas B, tem que ser bom no esporte, tem que saber a idade extracurricular, tem que ser bom na escola, tem que saber... Ele traz os princípios do Japão, da cultura do Japão, e também tenta abordar diversos públicos. E quando dá, referência com o próprio episódio, ou a temática, mas sempre mantendo a mesma premissa, né? Shoujo, mágico, fofo, gracioso e delicado dentro da sua premissa. Mas a da Sombra era um pouco mais agressiva, o do Thunder era um pouco mais agressivo, sabe o quê? Beleza, mas é um pouco mais agressivo, mas não deixa de ser fofo, não deixa de ser delicado, que é a proposta do negócio. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio falando sobre as roupas da Sakura. Deixe o like, se inscreve no canal, a gente traz diversos conteúdos com convidados, sem convidados, diversas coisas. Se você gosta de algum anime, deixa aqui nos comentários, traz um episódio falando sobre tal anime, se você gosta de desenho. Tanto que já teve gente pedindo sobre o desenho Avatar, que ele já está em construção, mas é um world building gigantesco, então demora um pouquinho. Então deixem aqui, um filme tal, coisa tal. Eu gosto muito de Sakura, fala sobre as cartas. Eu gosto do Digimon 4, fala sobre a relação dos espíritos anciões. Eu gosto de Bleach, que tá lançando agora, mais recente. Vai sair o live action de Hakusho. Tragam aqui, a gente traz conteúdo sobre world building diversos e tudo mais. E deixe aqui nos comentários se você assistia Sakura Card Captor e se você assistia, qual é a carta Clow que você mais gosta. Então, Amanda, muito obrigado. Espero que você tenha curtido esse episódio. Vamos convidar mais vezes pra gente brincar e fazer análise de outras coisas legais. Vamos mesmo. Obrigada a você, Rafael. Adorei estar aqui com vocês, falando um pouco agora sobre moda. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!